comendo. Agora sim nós estamos conectados. Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Muito bem, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. Muito bom. Estou muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui. Tá tendo um aniversário aqui, ó. Eu tô comendo um bolo aqui ao mesmo tempo. Uma pena que eu não posso te oferecer, cara. Que pena, né? Pois Essa é, coisa de mas virtual, tá vendo, Paulo? teremos outras oportunidades. Com certeza. Teremos outras oportunidades. Paulo, e o assunto aqui essa semana que a gente está conversando aqui é sobre LGBT, quer mais alguma coisa? Tem todo aquele negócio. Mas, porque o povo me pediu muito sobre esse tema, para trazer pessoas aqui para conversar sobre isso. E hoje você está aqui. Ontem eu falei com o Eric, e hoje você está aqui para poder conversar com a gente. Mas, de cara, o que eu queria te perguntar é se você sempre foi o que você é. Você já sabia o que você era ou não? Eu descobri com o tempo. Olha, eu percebi que comigo tinha algo diferente, como as pessoas sempre relatam. Como que foi a sua experiência de cara, só para eu te conhecer? Então, meu nome é Paulo, né? Atualmente eu tenho 28 anos. Eu comecei a perceber que eu era gay logo na infância, né? Quando a gente começa a ter uma admiração pelo mesmo sexo. Porém, eu vi que não era uma admiração de, eu quero ser como. Isso passou a ter Uhum. outra percepção. Eu vi que tinha ali uma conotação e um desejo realmente sexual. E aí eu procurei me entender, procurei saber o porquê disso tudo e tal. E assim, eu sou um privilegiado, porque eu vim de uma família extremamente abrangente. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito para frente. Eu tenho uma irmã assumidamente lésbica, então ela conversou com a minha mãe muito a respeito. Nunca houve um julgamento, e sim a gente procura um acolhimento, procurar saber e entender. Então, Ah, assim, então, eu só um tive minuto, desculpa te interromper. Então, pelo que eu entendi, a sua mãe tem dois filhos assim, é isso? isso. Caramba, primeira vez que eu ouço isso. Tanto a filha quanto o filho. Que interessante. Mas assim, então de imediato para ela receber a sua notícia, não foi tão espantosa assim, porque a sua irmã também já tinha falado primeiro, né? Isso. Na verdade, assim, foi mais por conta de mim, porque a gente nasce com aquela crença de que a gente tem que casar, tem que ter filhos, tem que ter uma vida normal, de que é errado. Então, assim, eu fui quebrando todos esses paradigmas e eu falei, e eu olhava pra mim e falava assim, não, gente, eu sou independente da minha orientação sexual. O que eu acho isso um absurdo, porque você é gay. Isso não é uma orientação sexual. Você nasce gay e desde pequeno você já tem os trejeitos, você já tem um conceito sobre. Você sabe exatamente o que você é, porém você precisa só se encontrar, né? Porque também tem aquele negócio. Você precisa entender o que você é e a partir disso você seguir em diante. Por que eu falo isso? Porque às vezes você é um homem gay, mas você quer ser uma drag queen, às vezes você é um transexual. Então você precisa primeiro se identificar. Você é um não binário, você é um homem cis. Então, em que você se enquadra? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu identifiquei que eu sou um homem, porém gosto de outro homem, entendeu? Então eu me considero um gay. E aí, a partir desse meu entendimento, eu falei assim: não, então eu vou encarar isso, vou encarar como sou e vou seguir em diante. E ali foi um processo. Óbvio que nem tudo são flores, a gente sempre está sujeito a julgamentos, as pessoas olharem, te apontarem, você acaba sendo o centro das atenções, porque você tem uma postura diferenciada, você tem um jeito diferenciado, trejeitos e tal. E aí eu sempre pensei o seguinte: julgamento sempre vai ter, mas o que eu faço com o julgamento? Entendeu? Qual que é a minha percepção perante o julgamento? Porque até que ponto eu deixo ele me afetar? Porque sempre vai ter comentários maldosos de que ele é o gay, ele é o afeminado, coisas que machucam e que até você entender, até Sim. você aceitar, você leva isso muito para o seu psicológico. E aí, não, então vamos fazer o seguinte: eu já identifiquei o que sou,
E a partir disso, eu vou seguir em diante. E ali foi um processo. Eu cheguei na minha mãe, e aí eu lembro que muito mais a dor em mim do que nela, porque a mãe sabe, né? Não tem como. A mãe sempre, ela acaba percebendo Ela algo. percebe, né? Isso. E aí eu fiquei chateada porque eu tinha aquela idealização de vida de que eu iria casar, de que eu iria ter uma vida, eu ia ver uma Que ela noiva iria entrar na igreja com você, né? Porque mãe tem aquela, muito na aquela igreja. coisa, né? Ai, mas é meu sonho, poxa, entrar na igreja com meu filho, né? Isso. E aí foi um choque para mim perceber que essa realidade ela existe no nosso meio, mas que ela não é vista ainda como uma coisa normal. Hoje já mudou-se muito, as pessoas já têm uma mentalidade, existe conhecimento sobre. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou encarar tudo isso de frente e vou seguir em diante. E isso é tão louco, porque quando eu comecei a realmente levar isso e levantar a bandeira, muitas coisas começaram a acontecer ao redor disso. Por exemplo, eu trabalho na área comercial e minha formação é designer gráfico. Então, quando eu comecei a fazer as artes para postar nas redes, né, que graças à Contabilidade Gênesis, eles me ajudam muito, né, é uma empresa de acessibilidade, de inclusão, de diversidade, e eles me apoiaram a todo momento com relação à minha formação, né, e aí eu falei assim, não, eu vou seguir adiante. E eu lembro que quando eu comecei a fazer as postagens e a falar sobre, fazer as minhas artes gráficas, a primeira cliente que me procurou foi uma drag queen. E aí eu pensei, falei assim, nossa, mas será que é... E aí eu pensei, será que eu não vou perder seguidores se eu fazer uma arte para ela, se eu postar isso? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Porque você tem um medo do julgamento. Poxa, eu estava começando uma carreira. Então, assim, até que ponto isso seria visto como uma forma positiva ou negativa? E aí eu conversei com a minha mãe, e aí a minha mãe ela me disse o seguinte, ela falou assim, filho, não importa o que você faça, mas seja o melhor no que você faz. Você pode não ser o melhor, mas na sua cabeça você tem que se olhar e achar que você está o melhor. E aí ela falou assim, independente do que apareceu para você fazer, faça. Você só pode crescer, você só tem a agregar, você só pode evoluir com relação a isso. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, eu não vou levantar a bandeira da minha causa, sabe? Eu não vou realmente fazer algo para por que que eu tô com esse pré-julgamento, né? E aí eu conversando com ela, foi muito louco porque ela falou assim, eu queria que você fizesse uma arte bem legal, com música, com bastante coisa, porque eu quero levar a minha arte. E ali foi tipo, sabe aquele start? Eu falei assim, poxa, com tanto julgamento, com tanta gente que aponta o dedo, com tanta gente que leva a arte drag como uma coisa, como uma piada, às vezes não tem credibilidade, ela passa por tudo isso, ela passa por cima de tudo isso porque ela quer levar a arte dela. Aí o Wellington começou a minha saga, porque eu fui buscar referências com relação a isso. Assim, Quem faz as artes para as drags, né? Quem faz as artes para o público gay, LGBT? E aí eu vi que é muito escasso, as pessoas elas têm medo, elas querem fazer, tem boas referências hoje, tem, mas assim, o engajamento é um engajamento lento, é um engajamento que elas têm medo, elas têm um pré-julgamento. Porque isso começou a partir de mim também. Eu falei assim, nossa, será que se eu postar eu não vou perder seguidor? E aí eu falei assim, não, vou fazer e vou fazer bem feito, vou fazer bacana. Aí eu fiz. Aí quando eu fiz, aí foi aquele, postei e fechei o Instagram, né? Falei assim, pronto, agora eu já perdi um monte de seguidor. depois Pra eu minha olho, mas depois eu surpresa, olho. Deixa eu postar lá, depois eu olho, que vai que, né? Eu olho lá, tenho 3 seguidores. foi isso. E aí, pra minha surpresa, eu vi que teve uma repercussão muito positiva. Claro, perdi seguidores, mas eu ganhei muitos outros. Muitos outros Sim. trabalhos, muitas outras oportunidades foram aparecendo.
Hoje eu consigo ter essa renda paralela ao meu trabalho. Legal, legal. Eu sempre faço focado realmente ao público LGBT, busco saber quem são essas pessoas, busco principalmente ver as coisas com outra Saber até a perspectiva. história delas também, né? Saber até a história delas, né? O que já passou. Isso contribui muito para você fazer a sua arte, né? Isso contribui bastante, né? E a gente aprende assim absurdamente. E aí é muito bacana porque assim é uma linha de aprendizado imensa. Porque logo depois que eu fiz essa arte para uma drag queen, veio uma mulher trans falar comigo. E a Não. mulher trans, ela ia fazer uma live para uma atriz famosa, inclusive, e ela falou assim, Paulo, faz uma arte para minha live, porque eu vou fazer a live e tal, e eu preciso dar. E aí eu fui mais além. Eu falei assim, gente, nossa, uma mulher trans, né? E aí eu fui lá no perfil dela e ela tem um engajamento super bacana, sabe? Ela é uma mulher que ela fala abertamente sobre o que é ser trans, né? E ela levanta a bandeira, ela fala dos valores da mulher, né? Ainda mais no momento que a gente vive, onde recentemente teve esse caso de agressão, Sim. o quanto as mulheres são fortes, né? Assim, eu sou privilegiado porque eu sempre fui rodeado de mulheres assim ponderadas, de mulheres que realmente fizeram a diferença de uma forma. E o quanto a gente percebe que, como homem, nós somos frágeis, né? Quantas mulheres elas não levantam e elas não têm que levar a família nas costas, e as mulheres trans elas têm que se portar e elas têm que colocar, impor um respeito e tal, e principalmente ser mulher, né? Porque a gente julga muito pelo sexo biológico, mas poxa, nós somos constituídos de 100%. Se você se comporta como uma mulher, se você se veste como uma mulher, se você se paga seus impostos, vai em luta, o que é o sexo biológico que define? A gente às vezes não pode entender, né? Mas a gente tem que respeitar, porque aquela é a realidade dela. Aquilo é o que ela vive. Ela se enxerga como uma mulher e ela tem que ser vista e respeitada como tal. O meu entendimento e o meu julgamento eu trato depois, porque também isso é um processo, né? E aí eu fui aprendendo e amadurecendo demais. Então, assim, eu sou muito grato, porque a gente só tem a aprender com todas essas pessoas e Claro. principalmente enaltecer, né? A gente fala muito de, a gente tem que mudar o machismo, a gente tem que mudar o preconceito, a gente tem que lutar. Eu acho que assim, mudar o mundo é um processo muito longo, mas a gente pode mudar o nosso. Quando eu falo nosso mundo, é dentro da nossa casa. Então, assim, minha mãe ela sempre falou para mim, "Ó, filho, eu não posso mudar lá fora, mas eu posso mudar aqui dentro. Então, assim, reconheça o valor de uma mulher, reconheça o valor de um gay, reconheça o valor de um negro. Vire para essa pessoa e fala assim: nossa, eu te admiro, eu te amo. Isso é você reconhecer o valor, sabe? Porque se a gente fizer esse trabalho dentro de casa e a gente passar o que realmente é feito, o que realmente são os valores, o que realmente é constituído um caráter de uma pessoa na nossa casa, isso vai virar uma corrente abundante. Porque os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos familiares vão passar para outras pessoas, que vão passar para as outras, e isso só tem a agregar. Então, acho que a mudança, ela tem que ser de berço. E aí, eu levo isso também para uma outra perspectiva, porque às vezes você é inserido num sistema machista, sabe? Num ambiente onde tem agressão, num ambiente onde você não tem essa perspectiva, essa outra visão. E aí cabe a nós verificar esse perfil e orientar, porque às vezes a pessoa ela tá no sistema, ela não reconhece que ela está tendo atitudes homofóbicas, ela não reconhece que ela está tendo atitudes machistas, ela não reconhece a força que tem o poder feminino. E aí nesse sentido, a gente tem que orientar. Lógico, existe uma rede abundante onde a pessoa só não tem conhecimento se ela não for atrás. Mas a gente não pode julgar porque existe muita coisa enraizada. E isso Sim, tem que ser. É por isso que eu falo, tem que ser no nosso mundo, no nosso meio.
dentro da nossa casa, se a gente vê uma coisa enraizada, a gente tem que ir lá interferir, a gente tem que falar, porque muitas vezes, até nós, como gay, negro ou qualquer outra coisa, na própria casa, a gente percebe atitudes que não são legais, que a gente sabe que não são valores a agregar, e a gente se omite. E eu acho que aí, porque de dentro da nossa casa, isso vai para fora. Então, esse processo de mudança, esse é o start. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso universo. O nosso... Verdade, verdade. Olha, você falou que você está aprendendo, mas quem está aprendendo aqui sou eu, no caso, viu, Paulo? Isso é muito importante que você está falando. E sabe o que eu achei mais curioso que eu estava vendo por esses dias? É que agora muitas empresas estão abrindo vagas, né, para trans, para muita gente, coisa que não tinha antes. Você sente que isso é um sinal de mudança? Que, olha, é aquela porcentagem bem pouca de bateria do celular, sabe? Que está mudando alguma coisa. E eu achei muito interessante, está bem escrito assim, ó, vaga para trans, vaga para o pessoal trans, tal. E eu achei isso muito interessante, porque assim, uma coisa é a pessoa ter a orientação sexual, opção, o que seja, e a outra é ela como pessoa trabalhadora. Ele pode ser o que ele quiser, mas ele tem a necessidade de trabalhar. Olha, eu não vou contratar porque eu acho essa menina muito machinho. Eu não vou contratar ela. Eu acho que essa menina é assim, olha, esse cara é assim. Independente do que ele esteja, ele é um bom profissional, ele faz muito bem o trabalho dele, então ele deve ser contratado. Então, acho que agora as empresas têm pensado muito nisso. Olha, não interessa o que seja, ele é um profissional e a gente tem que contratar. Né? Você sente que está chegando essa mudança agora, em pleno século XXI, está chegando essa mudança das empresas, sim. uma mudança de mente, vamos dizer. Uhum. Eu acredito que sim, até porque hoje em dia as pessoas elas têm mais acesso às coisas, elas têm mais acesso à informação. E os veículos de informações, eles estão realmente pegando a causa, eles estão procurando, sobretudo, não apontar o dedo e julgar, mas entender, né? Entender o porquê que tal pessoa se comporta de tal maneira, entender por que certas atitudes ofendem uns e por que a massa vai de um lado e outra vai do outro. Então, eu acredito que é um processo que também tem a ver com o seguinte: antigamente, as travestis, elas eram vistas como uma sentença de vida à prostituição. Então, elas não tinham outro caminho. Ou elas iam para este caminho, ou elas iam fazer o quê? Né? E hoje, com todas as informações que possuem e com todas essas redes e esses engajamentos das mídias e tal, as pessoas elas viram que não, que são pessoas normais, tanto quanto nós, com intelecto, com habilidades e que pode agregar para a nossa empresa. E o bacana de tudo isso, por ser específico para elas, é porque as empresas elas estão entendendo que precisa ser visto. É um talento a ser lapidado. Essas pessoas, elas têm eu digo, um propósito de vida, entendeu? Você, como apresentador, você leva informação para várias pessoas. Eu, como designer gráfico, eu levo a minha arte para várias pessoas. E tanto as travestis, as drags, o público gay, eles também têm um propósito. Eles também estão buscando algo. Eles também têm um conceito sobre alguma coisa em sua vida. Então, e tem o direito de trabalhar também, né? Tem o direito. E isso foi reconhecido, sabe? Porque também virou a chavinha. Saiu essa coisa de que elas estão sujeitas a viver de tal maneira. Não, elas são pessoas normais, com todos os direitos e deveres possíveis, e que também têm o seu talento, têm o seu propósito, e por que não investir? Até porque, acredito eu, que essas pessoas elas valorizam muito mais até pela falta de oportunidade. Então, quando elas conseguem algo, elas são intensas no que fazem. Elas vão atrás, elas buscam um conhecimento e elas buscam um crescimento. Então, acho que só tem a agregar. É uma mentalidade que vem mudando, graças a Deus. E eu espero que, tipo, os nossos netos, os nossos sobrinhos, eles tenham uma sociedade onde as pessoas sejam vistas de uma maneira normal, de uma maneira onde, nossa, é diferente de mim, mas o que eu posso aprender com ele? Eu acho que esse é o grande aprendizado, esse é o que a gente leva, entendeu? O diferente, ele te assusta, mas você aprende muito mais com o diferente
do que com aquilo que você é habituado, com aquilo que você se vê sempre. Verdade, verdade. Olha, o Paulino Janete está falando, maravilhoso, gostei. Ó, estão te elogiando aí, Paula. Então, entrando aí, gente. Compartilha aqui também essa live, que está muito bom. Olha, eu acho que você deve, às vezes, ser rodeado por essa pergunta, né? As pessoas devem te perguntar, ah, mas você já foi casado com uma mulher? Você já teve uma relação com uma mulher? Ou não? Você é daqueles, olha, não, eu realmente nunca tive nenhum contato. Não, já. Não cheguei a casar, mas eu tive um relacionamento hétero, sim. Até pela massa, sabe? Eu me vi num ponto onde todo mundo tava tendo um relacionamento hétero, normativo e tal. E eu falei assim, gente, eu preciso entrar nesse sistema, né? E então eu comecei a ter um relacionamento onde eu não estava bem, onde até certo ponto eu não estava feliz, porque eu sabia que eu estava enganando a outra pessoa e me enganando. E eu acho que a pior mentira é para você mesmo, entendeu? Porque senão você vive uma vida infeliz. A gente conhece muita homens e mulheres que levam uma vida, né, num relacionamento heteronormativo, num relacionamento visto como normal, muitas vezes tóxico, muitas vezes a pessoa sofre em silêncio. E assim, raras são as pessoas que conseguem se libertar disso. E mesmo as que se libertam, ainda existe aquela fala homofóbica que fala assim, nossa, depois de tanto tempo virou pi. Não é que depois de tanto tempo, sempre foi. E a gente tem que respeitar essa coragem. Porque essa pessoa, ela teve a hombridade e a humildade de falar assim, não, agora eu estou livre para viver a minha vida. Eu estou livre para ser o que sou eu. E palmas para essa pessoa. Ela tem que realmente seguir, realmente fazer o que está bem. E isso indifere, hétero, gay, seja o que for, a gente tem que fazer aquilo que faz a gente feliz. E seja no segmento que for, a gente tem que dar o nosso melhor e a gente tem que sempre buscar saber o que a gente está fazendo, qual que é o nosso propósito, né? No que eu estou agregando na vida do outro, no que eu estou fazendo com a minha vida, qual que é o meu propósito aqui? Então, assim, todo mundo tem o direito de ser feliz e não cabe a gente julgar ou falar algo sobre. Eu acho que, principalmente, quem está passando por essa situação, que está vendo que todo mundo está tendo um relacionamento com uma mulher, com um homem, com o que quer que seja, você não precisa seguir a massa, entendeu? Você precisa seguir o que está dentro do seu coração. Se você se sente feliz se relacionando com um homem, siga. Se é com uma mulher, siga. Se é com trans, com travesti, se você não se enxerga como um homem, se você não se enxerga como uma mulher, siga o que te faz feliz. Porque sempre vai haver alguém que vai olhar para você e vai reconhecer isso. Sempre vai ter alguém que vai olhar para você e vai te admirar. A pessoa não pode falar, mas ela vai te admirar. Ela vai te olhar diferente. Ela vai falar assim, nossa, eu não teria coragem. Eu não sei o que seria. Entendeu? Então, assim, seja inspiração para alguém, né? E se você não tem alguém para se inspirar, seja aquilo que você gostaria que alguém fosse para te inspirar, entendeu? Porque com relação a mim, quando eu me assumi gay, eu não tive uma referência de um casal homo que tivesse uma vida junto durante anos e tal. E para mim, eu sempre via como algo muito promíscuo, como algo muito sujo. Então, eu tive que trabalhar também essa minha mentalidade. Eu falei assim, poxa, não, eu tenho o direito de constituir uma família. Eu tenho o direito de ser feliz com quem quer que seja, entendeu? E isso é um processo. Mas por que eu tô falando isso? Porque, de repente, alguém assistindo tá passando por essa situação e às vezes quer entrar num sistema onde ela não vai estar feliz. Sim. Então, não precisa, entendeu? Siga realmente o que você quer que você seja daqui a 5 anos, a inspiração que você quer ser para alguém, e que eu acho que esse é o melhor caminho para qualquer coisa na nossa vida. É verdade, Paulo, verdade. E também tem aquela coisa, né? Eu acho que você ser sincero é a melhor coisa que tem. Como você falou, olha, para eu não prejudicar essa pessoa, para eu poder não ficar fingindo uma coisa que eu não sou, porque você poderia ser infeliz o resto da vida, mas só para mostrar
que, olha, eu sou aquele cara que minha mãe queria que casasse, que fosse assim e que fosse dessa maneira, mas infelizmente nem tudo é o que a gente pensa, né? Então eu acho isso muito interessante. A sinceridade é acima de tudo. E você já logo falou, olha, eu não vou fazer isso porque eu vou deixar você chateada num futuro. E também não é uma coisa que eu goste, né, de fazer. E então, Paulo, eu acho isso muito importante, como você E, falou, às vezes tem sobretudo, também cara você que tem ele que está casado com quebrar. uma mulher. Oi, desculpa, não entendi. Eu acho que deu um delay aqui, travou. Não, voltou agora, voltou. Tinha dado uma travada Então, aqui. e, sobretudo, você tem que quebrar essa crença limitante do medo, entendeu? Sim, Porque verdade. se você. Às vezes a gente não se assume, ou às vezes a gente esconde algo na nossa vida pelo medo, o medo do julgamento das pessoas em que amamos, muitas vezes é os pais, muitas vezes é alguma coisa mais forte, como a religião, né? Que é uma coisa que acaba realmente te inibindo de ser o que você quer. Só que uma hora na nossa vida a gente vai ter que enfrentar o medo. A gente vai ter que enfrentar realmente as nossas escolhas, a gente vai ter que enfrentar o que está por vir. E talvez a nossa missão seja essa, de realmente enfrentar os nossos medos, os nossos monstros internos. Então a gente precisa realmente Uhum. quebrar isso, não ter medo de ter caráter e chegar nas pessoas que amamos. Poxa, a gente vai esconder das pessoas que a gente mais ama o que a gente é. Então eu não estou sendo leal comigo e tão pouco respeitando o amor da Sim, pessoa que eu mais amo. Porque sim. não tem como. Você não vai conseguir viver uma vida feliz, uma vida perto, não vai conseguir constituir alguma coisa com isso na sua cabeça, porque é uma coisa que é angustiante. Para quem passa por isso, é uma coisa muito sofrida. E de uma hora ou outra você vai ter que encarar realmente isso. Verdade. E também, Paulo, como a gente falou, tem cara que fala assim, que tem gente que pensa muito isso. Ah, mas o cara agora, nossa, ele era casado com uma mulher e de repente ele fez isso. Mas alguns vão por curiosidade, acabou sendo, como que será que é se eu ficasse com alguém do mesmo sexo? Aí vai lá e fica, acaba gostando e como o povo usa o termo, vira casaca. Como tem aqueles que não, ele deixou a mulher porque ele estava fingindo uma coisa que ele não era, como você disse, e ele falou: olha, agora já chega, até aqui eu aguentei e saí fora. É claro que eu não vou citar o nome, até mesmo porque ele deixou eu contar essa história, mas ele pediu para que eu não falasse o nome. Então, um amigo, um conhecido, ele é assim, né? Ele foi casado durante muito tempo com a esposa dele, tudo, teve um filho, só que chegou um momento que ele falou para Uhum. ela: olha, nós vamos nos separar, porque tudo que eu estou vivendo com você é uma mentira. Eu posso gostar de você, eu amo você, mas não é do jeito que você pensa. E então ele separou. E aí eu falei para ele: ué, mas por que você ficou com ela esse tempo todo, então, se você disse que não estava gostando e nem nada? E aí ele falou assim: não, Wellington, é que você não entendeu. Ele falou assim: eu sempre fui assim, eu sempre fui um homossexual. É que para minha família, eu tinha que ter filho, eu tinha que casar, eu tinha que ser assim. E ele, só que agora já chegou o momento que eu já não aguento mais. E detalhe, viu, ô Paulo, ele quase tirou a própria vida. Porque ele queria muito se libertar daquilo, mas ele não conseguia. Então ele ficou com depressão, com ansiedade, e gerou uma série de coisas, cara, seríssima mesmo, assim. Depois ele passou por psicólogo, tudo, conseguiu explicar isso para o filho dele hoje, que já está grande, aproximadamente aí entre 11 e 12 anos, e conseguiu explicar isso para o filho. E o mais louco e tudo isso foi que o filho entendeu. O filho com 12 anos entendeu. Mas a mãe do menino não. Então a mãe do menino xinga o cara, fala até hoje, ainda fala pro filho. Falar, o seu pai é. Né, vamos falar aqui rasgado que não tem problema. O seu pai é um viadinho. O seu pai, tá vendo? Ele era bicha. Não sei o quê. Ele fez isso, ele fez aquilo, só enganou, não sei o que lá. Só que o menino ouve isso, e é isso que é mais curioso. Ele fala: mãe, independente disso, ele é meu pai. E eu vou sempre respeitar ele como meu pai. Cara, eu achei isso muito louco, assim. Se eu não tivesse visto algumas coisas, eu não ia acreditar. Mas o menino, olha que maturidade, o menino de 12 anos dizer isso, e a mãe dele, que já é bem mais velha, tá com aquela mente ainda presa. E o cara foi sincero: ó, nós vamos acabar aqui. E ela queria um real motivo. E ele explicou, só que ela não entendeu. Mas sabe o que é o mais louco de tudo isso? As pessoas elas levam muito em consideração que o pai é aquela pessoa que gera o filho.
Na verdade, gente, o pai é aquela pessoa que está próxima, é aquela pessoa que faz a diferença na vida do filho, entendeu? Que tem muito homem que se intitula pai, mas que só faz a criança. E não cabe a ele julgar a orientação do filho ou filha que seja, entendeu? E foi muito bacana Exatamente. desse menino porque ele reconheceu os valores do pai. E, sobretudo, ele quer o pai dele feliz. Ele sabe que o pai dele não estava num relacionamento bom. Bem como eu não tiro a razão da esposa, porque na cabeça dela, ela viveu uma mentira. Então, ela vai ter um Sim. processo de coração para ela entender que, de fato, ele não estava bem. Ele podia amar ela, porque eu acredito que a pessoa não consegue sustentar isso muito tempo. Porém, Sim, sim, sim. se ele se libertasse, ele podia viver a verdade, entendeu? E não a verdade que tinha que ser passada para a sociedade, ou a verdade que seria uma vida ideal que estava na cabeça dele. E eu acho que vai acabar se resolvendo as coisas, entendeu? Eu achei muito nobre dele, inclusive, abrir, porque é uma situação chata. Querendo ou não, essa esposa ou esse esposo, se fosse uma outra situação, ele acaba sendo inserido numa história que acha que não é real. É uma história que ele. Então, assim, tudo que eu vivi foi uma mentira, então você me enganou o tempo todo. Então, pessoas que passam por essa situação, elas têm que viver um momento de revolta, mas, por um outro lado, elas têm que estar felizes porque elas estão certas da vida de que ela pode ser divertida, entendeu? Que Sim. pode. Porque não adianta você viver uma relação de aparência onde você sabe que indifere se for homo ou não, mas que a pessoa não está feliz, entendeu? Então, assim, 1000 vezes viver uma coisa que seja real do que algo assim, porque ambos estão prejudicados. É verdade, isso é verdade. É como a gente falou, né? Por um lado, eu também entendi ela. Poxa, mas será que ele enganou esse tempo todo? Mas ele disse para ela: não, eu gosto, eu amo você e tudo. Mas a partir de agora não é mais assim, né? Porque eu tentei, talvez eu acho que ele também tentou, tipo assim: olha, vou acabar com isso, eu vou acabar com essa coisa de gostar de alguém do mesmo sexo e vou ficar só com ela mesma, até mesmo por ser a mãe do filho. Então, acho que ele pensou assim: não, eu vou lutar, eu vou conseguir, e só com ela que eu vou ficar. Só que chegou um momento que ele não conseguiu, e aí deu no que deu, né? Mas a família dele. E é engraçado que a família dele não sabe, a família dele não sabe de nada disso. Quem sabe é só a mulher e o filho. Mas agora eu acho que ela já expôs para todo mundo, e agora também não sei qual foi o fim da história, até mesmo porque ele mudou para outro estado. Mas, assim, eu acho que a questão dela expor como um momento de raiva, isso não é legal. Porque até mesmo ele foi uma boa pessoa para ela, independente de qualquer coisa. Até mesmo com essa sinceridade. Ele foi uma pessoa boa para ela. Poxa, o cara não agrediu, estava fazendo tudo certinho, trabalhava. E o mais louco em tudo isso é que ele nem sequer traiu ela uma vez. Beleza, eu tô com a minha mulher, mas que tem muito cara que é assim, ele tem a vida dele com a esposa, mas gosta de vez em quando de pegar uns carinhas por aí e gosta de pular a cerca. Mas nem isso ele fez. Eu acho que ele estava mais agoniado que ele estava com vontade. Ou talvez ele tinha proposta, né? Tinha o tal do contatinho e não podia, né? Eu acho que ele acabou se libertando mesmo para poder ficar com os contatinhos, sei lá, alguma coisa assim. Não, assim, deve ser um sofrimento horrível, né? Porque Sim, você quer sair desse sistema, você quer ter uma vida onde você possa ser você mesmo, mas aí você fica preso a uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum, a menos o sofrimento, entendeu? Não, e eu acho que o pior luta é contra você mesmo. Você pode mentir para o mundo, você não vai conseguir enganar você mesmo. Vai chegar um momento em que você vai falar assim, gente, não dá. Eu quero enganar quem? Entendeu? Eu consegui enganar ela, eu consegui enganar meu filho, a minha mãe, fulano, meu vizinho, mas e eu? E quando eu tiver eu e o travesseiro, eu vou estar bem? Eu vou dormir em paz? E eu acho que não vale a pena, não, realmente não vale, sabe? Porque você vive refém de uma coisa que é com você mesmo. E ninguém consegue viver bem assim, entendeu? E isso a gente pode levar até para outras questões, não só a sexualidade. Porque às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente acaba vivendo uma mentira ou uma coisa porque para todo mundo tá tudo bem. Mas se para você não está, então é um momento onde você precisa se respeitar e realmente falar assim, não, gente,
basta, eu quero viver uma vida realmente onde eu esteja bem, onde eu esteja feliz, né? Porque não vale a pena, de verdade. E tem meios para isso. Tem gente que consegue se entender realmente consigo mesmo, com a leitura, com a música, em outros casos com terapia. Sim. Terapia é um tabu ainda para muita gente. Eu falo que É eu porque faço muita gente, terapia ô já há Paulo, seis fala assim, ah, eu anos. não vou fazer, eu não tô louco, para que eu vou conversar com o psicólogo? Eu não sou louco, mas é bom, é importante ter essa coisa da saúde Então, mental, principalmente, né? precisa, porque assim, a gente precisa se auto. A gente sempre busca uma profissão onde a gente vai aprender alguma coisa. A gente, quando compra uma bicicleta, a gente tem que aprender a andar. E aí a gente tem que aprender a conhecer coisas novas e tal. Só que quando a gente para se conhecer, existe um julgamento. Então, assim, por que eu tenho que conhecer uma profissão, eu tenho que conhecer o mundo, eu tenho que conhecer várias coisas, mas quando eu tenho que me conhecer, isso é um tabu, isso é coisa de gente doida. Terapia é coisa de gente doida. Então, existe aí uma coisa que é um preconceito, um pré-julgamento. E assim, por que você não quer se conhecer? O que dentro de você tem medo? Entendeu? É nesse ponto que é essa chavinha que você tem que virar. Então, assim, não há mal nenhum. Pelo contrário, as pessoas que fazem terapia, elas tinham que ser enaltecidas e todo mundo devia ter acesso a isso. Porque é um momento onde você está se autoconhecendo. E se você não consegue se dar bem abrindo a sua vida para outra pessoa, busque outras formas de colocar para fora. Escreve, ouça música, veja livros, veja filmes, mas que te coloquem em reflexão consigo. Porque o autoconhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. Entendeu? E que não deveria ter esse preconceito, entendeu? Porque é libertador, realmente. Eu falo que eu faço terapia já há 6 anos. Minha terapeuta, ela sempre me orienta em muitas questões da minha vida, seja na parte profissional, na parte amorosa, no autoconhecimento, no autocontrole. Eu sou uma pessoa com ansiedade elevada, então ela me orienta muito com relação a isso. E não há nada mais nobre do que você se autoconhecer e você se tratar, você se cuidar. Eu acho que isso é o que vai realmente fazer com que você vire a chavinha e tudo que você for fazer, você vai deixar sua marca. Porque as pessoas vão te olhar diferente, vão falar assim, nossa, olha como que ele fala bem, olha como ele se expressa bem, como que essa pessoa por tanta coisa tá aí de pé? Porque ela se conhece, ela sabe até onde ela vai e quando ela chega lá, a coisa muda, você começa a ter outras estrelas para conquistar, outras coisas para você buscar, entendeu? Então a terapia só é uma ponte para você chegar lá. Verdade. Verdade. Para a vida, faz bem para tudo. E é sempre bom mesmo, gente, procurar um profissional aí na área da saúde. Olha, Paulo, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado por você abrir um tempo para poder falar aqui com a gente. Amanhã a gente tem mais aqui, continua a nossa maratona com esse assunto, né? Não só com esse, como outros também. E a gente vai estar aqui, cada um compartilhando a sua experiência. Muito obrigado que você também compartilhou a sua, ô Paulo, e acredito que tenha ajudado muitas pessoas. E nós estamos aqui para poder levar realmente, de fato, informação para os outros. Como que eu acho você aí nas redes sociais? Quem quiser procurar pelo seu trabalho, quem quiser falar com você, qualquer coisa, fala aí para a gente. Como que faz? Eu que agradeço o convite, Wellington. Muito obrigado a todos. Para me encontrar, vocês me encontram em todas as redes sociais como @PauloCruzDesigner. Eu sou designer gráfico. Atualmente eu trabalho na área comercial. Então, assim, eu faço post para Instagram, para público LGBT, mas também para vários outros públicos. Estou sempre aberto a novas ideias, a propostas, a coisas bacanas. Então, assim, todo mundo tem algo a nos apresentar. Então, me apresente, entendeu? Eu deixo aqui o meu carinho. Eu espero que todos tenham gostado, que eu possa ter agregado para cada um de vocês algo positivo. E o meu muito obrigado, um beijo e até a próxima. Isso, claro, até a próxima, que você volta aqui quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder. Paulo, vamos para o print aqui então. Vamos lá, sorrindo para o print. Isso, valeu. Olha, depois vai estar disponível no nosso canal no YouTube também. E aí eu te passo o link assim que tiver tudo certinho, tá bom? Obrigado mais uma vez, tá, Paulo?
Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, muito